Gente, eu volto de novo aqui porque eu fiquei pensando que não fiquei satisfeita com essas coisas que eu disse para vocês sobre a poesia da Eurídice. Tem que resolver meu caso com a Eurídice. Eurídice é uma outra criatura muito diferente. Bem, eu realmente acho que não estou feliz com essas questões. Eu acho que falta eu falar algumas coisas, talvez, para facilitar a localização de vocês, a maneira como vocês podem pensar a Eurídice, né, no panorama da poesia em que ela viveu. Ela é da mesma geração, por exemplo, da Alice Ruiz e do Paulo Leminski, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Alice Ruiz, que era casada com Paulo Leminski, é muito melhor do que a poesia da Alice Ruiz é muito melhor do que a poesia do Paulo Leminski. Mas o Paulo Leminski foi um cara que ficou muito famoso. Eu acho que vocês encontram ele facilmente aí pela internet e tal, né? Essa poesia da contracultura, chamada contracultura. Isso tem a ver com o movimento hippie e por aí vai, dos anos 70, dos anos 80, aqui no Brasil. Isso, a contracultura por si só já seria assim um semestre inteiro falando sobre ela, mas eu acho que vocês têm uma boa ideia do que tenha sido a contracultura, que era basicamente... Vocês já ouviram falar em Woodstock, certamente, né? O evento de Woodstock, em 68 ou 69, nunca sei que foi, e que foi um festival de música fantástico, e em plena guerra nos Estados Unidos, né? Mas em plena guerra do Vietnã e tal, e foi e saiu, né, explodiu de ter sido apenas um show de rock e passou a ser muito mais do que isso, né? Claro que isso não acontece solitariamente, tem outros acontecimentos em Paris e tal, mas a contracultura começa aí, né? E essa ideia, esse nome, né, a contracultura, vai entrar na literatura brasileira, na poesia brasileira, pela chamada poesia marginal, que eu já falei para vocês da Ana Cristina César, que está dentro desse ambiente, não só ela, evidentemente, mas o Paulo Leminski também está, né? E o Paulo Leminski foi um poeta muito ruim, mas era um grande marqueteiro de si mesmo, e isso é que é interessante, e ele assumiu a posição do hippie, né? Daquela criatura que era contra a cultura, a contracultura já estabelecida e coisa e tal. Mas é um poeta muito raso, muito de frases feitas e coisa assim, né? Como hoje a internet está cheia disso. Tanto é que eu acho que ele, essa poesia dele está sendo disseminada ainda hoje pela internet, porque é uma coisa fácil, né? Uma coisinha pré-pronta, tipo comida congelada, já vem pronta, né? É só aquecer e tal. Então, mas o Paulo Leminski, por exemplo, ele usava a concepção do verso curto, do verso minimalista, do verso pequeno, da poesia pequena, poucas palavras, etc., do poema extremamente curto e muitas vezes curtíssimo, cuja base formal, argumentativa é o haikai, que eu já falei para vocês, que isso está lá na poesia também, está na Alice Ruiz, por exemplo, recentemente, ainda está viva ela, publicou um livro só de haikais. Está por aqui. E bem interessante, alguns bem interessantes, outros nem tanto. Mas, enfim, então a contracultura, e aqui vocês têm a figura do Paulo Leminski, eu estou puxando a da Eurídice, que poeticamente é muito superior, tem influência muito grande dessa maneira de encarar a vida e de viver a vida típica do mundo oriental. E isso começa, na verdade, na poesia ocidental, isso começa com o simbolismo, a influência do mundo oriental, né? Das concepções religiosas e poéticas do mundo oriental, notadamente Japão, mas não só Japão, evidentemente. O Oriente não é Japão, né? O Japão está no Oriente, mas o Oriente
o que não é o Ocidente. E Paulo Leminski vai atrás disso, né? Ele vê nisso um caminho para ele trilhar. Mas, poeticamente falando, ele vai trabalhar, ele vai fazer aquela coisa pronta já, né? Uma poesia muito rasa, muito fraca, no sentido de que não tem vigor, né? Ela não se sustenta diante da passagem do tempo. Então, mas eles têm algumas semelhanças. Quando se fala na Eurídice, as pessoas identificam Paulo Leminski por causa das questões temporais, né? Porque são contemporâneos, só que Paulo Leminski morreu bem mais cedo. São bem contemporâneos e tal, mas eles têm essa coisa do verso curto, né? Do amor à palavra, de buscar a palavra, a essência da palavra e tal. E algumas influências também notórias do mundo oriental, como eu já falei, mas eles são praticamente não opostos, mas paralelos. Eles não se tocam. Em termos de densidade poética, Paulo Leminski, muito raso. A Eurídice, gente, estou com um problema com isso. A Eurídice é extremamente densa, muito, muito, muito. Ela não usa a palavra fácil, que nem ele. Então, acho que isso é muito importante de comentar. Eu acho que isso é importante de comentar na medida em que eles convivem mais ou menos na mesma época, né? E ele se torna assim uma espécie de guru para uma geração seguinte, de grande poeta, de grande invenção poética, etc., etc. Mas não é muito raso mesmo. E o que ocorre é que ele afagava a crítica, né? Ele era um cara sedutor, como pessoa, altamente sedutor. E ela, a Eurídice, exatamente o contrário. Ela era uma pessoa muito áspera, muito difícil. São conhecidas assim os rompantes dela. Quer dizer, ela era, hoje a gente diria bipolar. Eu acho que ela é polipolar, né? Ela tinha vários polos. E são famosas as histórias de rusgas dela com vários críticos literários, inclusive com Antônio Cândido, que foi um dos caras que, logo que a descobriu, deu maior chance para ela, fez estudos sobre ela, abriu portas para ela, porque ela realmente, como poeta, é muito boa mesmo. Mas como pessoa era um horror, ela era muito esquisita, muito esquisita. E isso acabou que afastou muito a crítica literária, né? Ou seja, as opiniões publicadas em jornais a respeito da poesia dela. E que sempre se fez essa confusão, né, entre a pessoa e a poeta. É tudo a mesma coisa, mas são instâncias vivenciais diferentes. A pessoa faz xixi, faz cocô, tem dor de barriga, tem mau humor, tem mau hálito, fuma tabaco, fuma não sei o quê, é chata, etc. Coisas da vida. A poeta é outra instância. Ela vem dessa figura real, mas é ficção. E quando eu digo ficção, vocês têm que se lembrar que ficção não é fingimento, é outra coisa, né? É uma outra instância de existência da ficcionalidade. Quando eu digo ficção, eu não estou falando em mentira, estou falando em invenção literária, que é real, mas é uma outra realidade que não se confunde com a realidade propriamente dita. Então, houve muito essa situação extremamente passional, né, entre a crítica literária estabelecida, porque nessa época se fazia muita crítica literária em jornais, né, artigos em jornais, etc., e que, de uma certa maneira, conduziam
as publicações e a opinião dos leitores, que é uma faca de dois gumes, isso, né? Mas, em função das dificuldades de relacionamento com a Eurídice, que era, de fato, uma pessoa muito difícil, reclusa, assim, meio totoca ela, isso deixou a poesia dela, deu à poesia dela um caráter negativo, de difícil, de exagerada, de não sei o quê e tal. Então, várias atribuições pejorativas para a poesia dela, que deveriam ser restritas à coisa pessoal. Desculpem, o seu pipi de novo. A coisa pessoal, né, que não se confunde não deve ser confundida com a atividade literária dela, que, de fato, ela constrói um universo poético bastante firme, bastante denso e muito bem realizado, muito bem realizado. Ela fez relativo sucesso logo que começa, especialmente com a aquiescência do Antônio Cândido, né? Mas depois ele se retira, porque tem episódios aí, é coisa da biografia dela, mas há episódios assim de mau humor, de mal educada, grosseira e tal. O Antônio Cândido, todo mundo dizia que era uma pessoa extremamente afável e muito bem educada. Então, esse é o gato para que já encheu o saco. Então, eu acho que há muito essa confusão, o que é um equívoco, né? E ela passa, então, a ser menosprezada ou diminuída. Ai, Baltazar! Diminuída em função dessas questões pessoais, né? O que é uma lástima. Vocês vão ler um pedacinho, coisinha mínima da poesia dela, mas é uma poesia de grande vigor. Então, não se deixem abater por essa pretensa atribuição de poesia, que de fato né? Essa poesia filosófica, não sei o que. Filosofia não é difícil. Às vezes, o que é difícil é a interpretação dos filósofos contemporâneos sobre a filosofia. Gente, isso aqui está difícil porque o Nego Bal está aqui me complicando a vida. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês, mais coisas eu vou dizendo agora ao longo do dia. Tá bom? Beijinhos.